participar? Bom dia, Ed. Sejam bem-vindos a mais um Boing da Aprovação. Quer participar? Quer participar, pai? Então bora. Vamos começar. Vamos pra cima. Todo dia eu quero participar, Sejam muito bem-vindos a mais um Boing da Aprovação. Ontem foi surpresa, hein? Fiquei muito emocionado e feliz. Hoje continuamos, né? Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estão me ouvindo bem? Coloquem aí nos comentários, por favor, se o áudio tá legal aí. Beleza? Para que eu saiba que ele está fluindo. Hoje vai ser uma reflexão direta e responder algumas perguntas. Beleza? E a grande reflexão que eu quero trazer é sobre o valor do estudo. Ontem eu comprei chegou esse livro que eu comprei, O Caminho. E minha filha pegou o livro, abriu e amassou algumas páginas. E eu, filha, ele ia rasgar, na verdade. E aí eu peguei dela, antes que ela rasgasse. Né? Você tava rasgando meu livro. E o que acontece? Nessa parte está escrito estudo, o valor do estudo. José Maria Escriba, nesse livro, O Caminho, ele vai falando de preceitos da vida, né, em várias, vamos dizer assim, pilares, né? E um deles é o estudo, aí tem presença de Deus, mortificação, santa pureza, tem trabalho, tem formação, tem várias outras coisas aqui. E como nada é por acaso, eu quero pegar uma partezinha só que a Ana amassou para traduzir aquilo que a gente vai falar hoje. Para começar, né? Tá escrito aqui. Só vou ler a primeira página, é bem curtinho. Aquele que puder ser sábio, não lhe perdoamos que não o seja. Estudo é igual a obediência. No muta sed multum. O que isso quer dizer? Não muitas coisas, mas muito em profundidade. E aí o que eu quero trazer simplesmente só com essas duas frases? Não muitas coisas, mas muito. Não muitas coisas, mas muito em profundidade. Aqui entra, né, o que a gente vai falar aqui hoje sobre redes, como você reprova pelas redes sociais. Pegando esse preâmbulo, acordando, papai. Fala, Tiagão. Pegando esse preâmbulo, para quem chegou agora, rapidinho, de novo. No muta sed multum.
Não muitas coisas, mas muito. Isso aqui tem tudo a ver com o estudo. Não muitas coisas, mas muito. Como assim, Yuri? A maioria das pessoas, elas querem, primeiramente, antes da gente entrar no assunto, praticar muitas coisas. A gente tem que praticar pequenas coisas muitas vezes. No concurso público é assim. Não muitas coisas, mas muito. Nós não precisamos de 1 milhão de técnicas. Nós não precisamos da curva do esquecimento de Ebbinghaus, da outra revisão diária, da revisão final, semanal, da revisão por simulados. Exato. O Thiago completou aqui, ó. José Maria Escriba, em latim, lá, né, o livro que eu tô lendo, O Caminho. É fundamental o estudo para obediência divina, para o crescimento da vida. E as pessoas querem praticar várias coisas e acabam esquecendo de praticar minimamente muitas coisas. Como assim, Yuri? Vocês veem 1 milhão de técnicas espalhadas pelas redes sociais, no YouTube, aqui no próprio Instagram, em sei lá onde vocês assistem mais, aprendem. E o que vocês esquecem? De pegar a mínima coisa e colocar em prática várias vezes, repetidas vezes. Chega ao ponto de ter gente que fala assim, ó, eu tô rendendo muito e fazendo revisão de tal maneira. Né? Tô rendendo muito fazendo o RQE que o Yuri indicou. O que é o RQE? Revisão das questões erradas no final de semana. Você pega todas as questões que você errou durante toda a semana de todas as matérias e revisa elas. Refaz, vê assim o seu banco de questões erradas e vai refazendo. E tem gente que tá rendendo muito bem. E aí chega, não, mas Yuri, eu quero fazer de outro jeito. Presta atenção, você faça pequenas coisas muitas vezes. O seu estudo não precisa ser complexo, ele precisa ser eficiente. E aí eu levo para a sua vida, você também está tornando várias coisas da sua vida complexas ao invés de ser eficiente. Ao invés de ser mais direto, ao invés de ser mais coerente com os teus estudos, com a tua vida também. Essa complexidade traga por esse excesso de informação através das redes sociais atrapalha. Agora é, né, Clubhouse. Não sei se você tá lá no Clubhouse, eu tô lá. Eu escuto muito pouco, tá? Tem dias que eu não escuto nada que tá lá. O pouco que eu escuto é legal. Mas eu tenho muitas coisas para fazer. Então eu preciso dividir o meu dia. Eu preciso ser muito concentrado naquilo que eu faço. E nem sou tão concentrado assim. Então eu preciso, é horário para fazer isso aqui. 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 E eu vou dispondo do meu horário para fazer tais coisas que eu defini. Eu não vou porque não sei o quê. Não tem o porquê, gente. Não tem isso. Eu vou dispondo do horário e vou fazendo. Porque essa simplicidade dessa simples organização me ajuda a ser mais produtivo, mais eficiente. O grande detalhe é que você quer consumir de tudo e acaba não consumindo de nada. Você quer praticar todas as técnicas e acaba não praticando nenhuma. Você quer assistir todas as aulas de português de vários professores e acaba não aprendendo português nenhum. Você quer fazer todos os concursos de todas as áreas e acaba fazendo nenhum concurso. Porque você não é específico. Tem gente que chega ao ponto de falar assim, Yuri, eu cansei de aplicar, eu cansei de repetir. Eu falei, mas tu tem 90% de rendimento, tu cansou de quê? Nem passar tu passou. Tá cansando de quê? Pelo amor de Deus.
Tá cansando de quê? Quem é que cansa de ter 90, 95% de rendimento no acerto de questões? Não, mas é porque eu tô cansado. Mas é... Descansa e volta. Acabou. Não é gostoso, gente. Não é gostoso. Tem métodos que não são gostosos. Métodos que vão te trabalhar muita repetição. Não são gostosos e não precisam ser gostosos. Por exemplo, revisar. Quem já finalizou o edital? Muitos alunos meus eu pego e coloco, revisa as questões e o seu material de revisão. Só isso. A prova tá chegando. Ah, mas eu tô cansado. Não interessa você tá cansado. Vai lá, faz atividade física, descansa. Eu quero saber se você vai ter um bom rendimento. A primeira coisa, sem sombra de dúvida. Nem sei se o Thiagão tá aí, mas o Thiagão também escolheu uma área específica. O Thiagão é delegado aqui da Polícia Civil do Distrito Federal, já foi delegado da Polícia do Ceará, se eu não me engano. Não é isso, Thiago? E o Thiago escolheu outros concursos. Ele escolheu, ele foi fazendo uma área. Ele se especializou nisso. Então, a gente precisa entender o cerne desse movimento. A gente precisa entender onde que a gente quer chegar. A obediência à formação do crescimento. A obediência a preceitos pequenos da vida. A obediência à tua eficiência. A obediência ao teu crescimento. Por que eu faço live 7 horas? Você sabe que o meu menor público é esse horário. O melhor público é meio-dia e entre 7 e 9 horas da noite. Por que eu faço esse horário? Porque eu não quero todo mundo. Eu quero só quem está comprometido. Nos gráficos que mostra aqui no Instagram da audiência, a minha menor audiência agora. A minha menor. E o fato de ser a minha menor não impede de eu estar aqui. Onde eu atinjo menos pessoas é agora. E o que importa? Não importa. Todo dia eu acordo com o compromisso de entregar conteúdo para alguém que está aqui. Quem? Não sei. Mas esse conteúdo está mudando a vida e o jeito de estudar de muitas pessoas. Ah, Yuri, faz meio-dia, faz 9 horas. Nós vamos ter 9 horas. Meio-dia eu não sei. Mas esse aqui nós vamos continuar. Nós podemos até aumentar. Sábado e domingo sendo em outros horários também pela manhã. Por quê? Porque o movimento de crescimento, o movimento de passar, o movimento de aprovar, não é para todos. É por isso que o Boeing da aprovação, ele pode ser um Boeing grande, mas ele não é para todos. O avião, o Boeing da aprovação é grande, cabe muita gente. Tudo bom, Mercedes? Cabe muita gente, mas não é para todo mundo. É como um concurso público. Tem muitas vagas? Sim. Mas tem mais candidatos do que vagas. Então não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Você que é ineficiente no seu estudar. Você que gasta muito tempo com besteira e economiza tempo no estudo, você está enrolado. Você está simplesmente enrolado. Né? Como as redes sociais têm feito pessoas reprovarem nos concursos públicos. Né? As redes sociais de conteúdo para concurso público. Porque a pessoa fica viciada em assistir a minha live, as minhas mentorias em outros lugares, as aulas no YouTube. Do quê? O número de processo. A pessoa fica viciada em consumir conteúdo aqui pela internet e esquece de fazer o principal. Qual é o principal, Yuri? Estudar. Estudar. Pegar a técnica, aplicar até dar certo para você.
Até dar certo. Até dar certo. Não é, ai, vai dar certo. Na primeira vez talvez não. Na segunda também não. Na terceira também não. Mas na quarta começa a dar certo. O grande problema é que você só consome. Só consome. E aí se perde. Vamos responder algumas perguntas aqui que me fizeram. Vocês podem fazer perguntas, tá? Esse aqui foi esse que me mandaram, eu vou responder aqui. Tchan, 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 tchan. Cadê, meu Deus? Aqui. Então vamos às perguntas. Yuri, com a suspensão dos concursos, o medo da privatização, eu tenho medo de não conseguir ter um cargo público. Exato. Depois que terminar, meu querido, eu falo isso lá na Estratégia Mídia, depois que você terminou de estudar, você faz o que você quiser, até nada. Mas tem a meta, faz até nada. Da cidade prêmio o que você quiser. Então olha a pergunta. Yuri, com a suspensão dos concursos públicos, o medo da privatização, eu tenho medo de não conseguir o meu cargo público. Essa é a pergunta. E aí a minha resposta é, aprenda o seguinte. O princípio 90-10. 90% daquilo que você teme nunca acontecerá. Vou dizer quantas vezes forem necessárias. Estude duro, ajude as pessoas, reze e não enche o saco. Vocês criam monstros na cabeça de vocês. Sabe quando que estão falando que o concurso não acabar? Desde que eu comecei a estudar 12 anos atrás, sei lá, 13. Há vários anos. Muitos anos. Muitos anos. E aí vocês ficam colocando empecilhos e desculpas para estudar, pô. Como é que você estuda se você coloca empecilho para estudar? Você não estuda. Você não estuda. Você só coloca dificuldade. Você vai estudar e você lembra, mas tem a reforma administrativa. Você vai estudar, mas tem a suspensão. Você vai estudar, mas minha cadeira não tá boa. Você vai estudar, mas o teclado não tá legal. Aí, nunca tá, não tem nada, não tem perfeito. Se você olhar a minha mesa é uma zona. E eu estudo, pô. Mais nada. Vamos para outra pergunta. Eu não tenho muita grana para estudar, o que eu faço? Engraçado que quando a pessoa fala isso para mim, né, essa pergunta aqui é interessante. Eu não tenho muita grana para investir nos meus estudos, para estudar para concurso, o que eu faço? Vamos lá. Se você não tem muita grana para investir nos seus estudos, o que você faz? Vai atrás de grana é uma das formas, certo? Né? Fazer um bico, alguma coisa para te dar uma pequena grana. E hoje a gente pode fazer isso pela internet, sabe? A gente pode ganhar dinheiro pela internet. Né? Eu mesmo contratei basicamente toda a minha equipe pela internet. Toda a minha equipe. Todo mundo foi contratado pela internet. Tem gente que eu nunca nem vi pessoalmente, só pelo celular, só via Zoom. E eles também estudam, então eles ganham uma grana trabalhando comigo. E estudam. Como é que você ganha uma grana para estudar pela internet? Você pode se tornar afiliado de algum curso. O que é isso, Yuri? Eu nunca ouvi falar disso. O que é se tornar afiliado de algum curso? Você vende o curso, qualquer curso que seja, não estou falando do meu, tá? Porque o meu só pode entrar como afiliado quem é meu aluno. E ainda a comissão é de 30%. Tá? Então, no meu, né? Não sei os outros. Cada um escolhe. E aí você vende o curso e ganha 30% de comissão em cima do valor do curso. Vamos supor que o curso é 3 mil reais. Você vendeu o curso, né? E você ganha 300 reais.
É uma forma de ganhar dinheiro pela internet. E aí sim investir nos seus estudos. Os meus alunos eu abro de tempos em tempos para eles o direito de serem afiliados, né, de alguns cursos meus, não são todos. Aí ganham 30%. Né? Vendeu, ganha 30%. Aí você... Né, eu ainda dou cursos de treinamento de vendas para quem é afiliado, os meus alunos. Tá? Então, eu não tenho grana para estudar. Você pode ir atrás de grana ou também você pode comprar, né, pedir para os outros, vender o teu sonho para os outros. E aí sim essas pessoas vão fazer o quê? Vão investir em você. Eu vendi o meu sonho pro meu pai. Mesmo quando ele não tinha grana. E ele fazia um esforço danado para dividir os cursos no cartão, no cheque, sei lá. E aí ele depois corria atrás. Deu certo. Eu vendi o meu sonho para ele. Você pode vender o teu sonho para alguém. E aí essa pessoa te financiar e lá na frente você retribuir para ela. Essa é uma forma também de... eu não tenho grana, mas como é que eu vou fazer para estudar? Você pode também pedir descontos. É uma forma, você pede desconto pro cara que você quer fazer o curso, pro local onde você quer fazer o curso, né? Comprar o material, explica a sua situação. O não a gente já tem, gente. A gente veio aqui em busca do sim. Na vida a gente já tem um não é garantido. O sim é uma busca. O sim é uma busca. Tá? Então, não existe desculpa, existe gente que não quer fazer. Na minha opinião é isso. Vamos para a próxima. Yuri, eu já estudei na véspera do concurso esperando um milagre. Isso não é... Isso... Já estudei na véspera dos concursos na espera de um milagre. Isso é certo? Lógico que não. Né? Essa pergunta aqui veio a calhar porque... Como é que a pessoa ela estuda na véspera do concurso à espera de um milagre? Ela vai para os aulões de exercícios. Ela vai para os aulões de exercícios e nos aulões de exercícios ela fala assim: agora eu vou passar. Agora vai. Agora vai. E não vai, pô. Não vai. Você não vai passar. A sua chance de passar é muito mínima. A não ser que você for fora da curva aí, ó. Os 0,005% da população. Porque é muito conteúdo para você aprender apenas no aulão de exercício. Aí você vai me dizer agora: mas fulano de tal, filha de Beltrano, que é não sei o que de ciclano, que não sei o que, fez isso e passou. Presta atenção. Conhecimento prévio de alguns assuntos é acúmulo de horas estudadas. Não é um dia estudado. É acúmulo de horas estudadas. Conhecimento prévio, você estudou alguma coisa lá atrás, sei lá, no ensino médio, depois na faculdade, e aí nessa prova caiu coisas parecidas também. Você foi associando. Chegou no aulão e você juntou as informações. Mas isso aqui é a exceção. Yuri, mas eu sou a exceção. Você não é a exceção. Você tem que estudar como se não fosse a exceção. E se você for a exceção, você é sensacional. É simples assim, prestem atenção. Não acreditem. E o que eu falo sobre os aulões de véspera? Tem que ser uma semana antes da prova, não um dia antes da prova. Se a prova é domingo, você vai para o aulão de véspera no sábado. Você tem que ir na semana anterior. O que você tem que fazer na semana que antecede a sua prova? Revisar as suas anotações e revisar o seu banco de questões. Você não tem que fazer questões, você não tem que fazer simulados, você tem que revisar só revisar. E sorrir bastante, fazer atividade física, beber bastante água, sorrir bastante. O sorrir te ajuda na concentração, diminuir a produção de cortisol, te faz se sentir melhor, você vai muito mais concentrado para a prova, você vai muito mais aliviado, você vai muito mais tranquilo para a prova. Eu gosto muito de stand-up, né? De vez em outra eu escuto um stand-up aqui, tem uns bem sem graça, mas tem uns muito legais. E aí isso me provoca um sorriso. Esse sorrir
produz mais dopamina, me ajuda mais na concentração e na memorização. Me alivia mais as tensões e diminui a produção de cortisol, de noradrenalina e de adrenalina. Isso, para perto da sua prova, é fundamental, tá? Fundamental. Vamos para a próxima. Como é que é aqui? O que mais me incomoda é a ansiedade e a falta de liberdade. A ansiedade e a falta de liberdade. Essa pessoa se sente presa, né? A ansiedade incomoda ela e vai continuar incomodando. A ansiedade é mau uso da sua imaginação. Nós temos uma grande diferença entre os animais e nós. Qual é essa grande diferença, Yuri? Nós temos a capacidade de imaginar, de criar. Os animais, eles não possuem essa capacidade de imaginar. Os seres humanos, nós somos muito ansiosos porque nós temos uma má capacidade de imaginação. A gente imagina sempre algo ruim. Quer ver? Cerca de 30 mil pensamentos dias você tem, 20 mil são negativos. Tem outros estudos que falam que nós temos cerca de 50 mil pensamentos dia. 30 mil são negativos. Mas por que você está falando disso? Porque você sempre imagina algo ruim lá na frente. E isso aumenta a sua ansiedade. Por quê? Porque você criou um futuro ruim. Quando você cria um futuro ruim dentro do concurso, dentro da sua vida, de qualquer área, relacionamento, finanças, aquilo te traz uma agonia interior presente naquele momento. Aquela agonia interior presente produz mais cortisol também. É aquela produção de cortisol que te deixa assim, ó, e aí, o que eu vou fazer? Porque o cortisol ele tem a função de nos deixar ligado, mas ele tem a função de nos deixar acordado para nos deixar em alerta. E nesse momento você não precisa disso, mas você fica assim. Imagine ficar assim no dia da prova. O grande detalhe nem é viver o presente, Cristiano. O grande detalhe não é só viver o presente. O grande detalhe é a gente olhar para o presente, para aquilo que nós estamos fazendo e remodelar o nosso futuro. Porque se você só olha o presente e continua imaginando um futuro desastroso, um futuro ruim, né? Eu estou estudando, mas eu vou reprovar. Eu comprei o cursinho, eu comprei o estrategicamente, mas eu estou com medo de reprovar. Eu estou estudando bem, estou tirando um bom rendimento, 80%, mas eu estou com medo de reprovar. Se eu mesmo assim, eu continuo imaginando algo ruim, não adianta. O que eu preciso entregar? É trabalhar essa mudança automática de pensamento. Assim que vier, eu troco. Assim que vier, eu troco. E continuo fazendo. É como você já disse uma vez, xingar essas vozes da mente. A Shawana está falando das vozes interiores, fora as vozes interiores. As vozes interiores são os nossos sabotadores internos, né? Tem um livro que eu indico que em um momento futuro aí vocês leiam, não precisam ler agora que vocês estão estudando, mas se chama O Jogo Interior do Tênis. Um pesquisador de Harvard chamado Timothy Gallwey escreveu esse livro. Ele é um treinador de tênis também. E ele decifrou as vozes interiores. São vários outros autores que decifram isso. Você não escuta uma voz que fala assim, isso é pra você. E aí às vezes ela fala, isso não é pra você. A maioria das vezes essa voz fala assim, não é, não é, não é, não é. A gente tem vozes internas. Essas vozes internas, elas primeiro precisam ter uma clareza. Tá lá no Estrategicamente essa aula, tá? Sobre vozes internas. A Shawana está falando aí porque ela reprovava numa prova. Depois, se ela quiser falar, ela fala aí. Ela reprovava numa prova. A Shawana entrou no Estrategicamente tem uma semana. Uma semana ou tem 10 dias. Alguma coisa assim. E ela está assistindo todas as aulas. Ela falou, Yuri do céu. Eu comecei a xingar as minhas vozes internas. As minhas vozes interiores. Que estavam tentando me sabotar. Porque eu já tinha reprovado nessa prova. E ela passou. Porque ela xingou as vozes internas dela.
Essa voz interna que te amedronta, que te destrói, que te fala que você é ruim, que você não vai passar, que ameaça a sua aprovação, ela de fato ameaça a sua aprovação, porque ela fica martelando a tua cabeça. Olha como é que ela martela na sua cabeça. Ela fica assim, será que eu estou estudando certo? Será que estudando assim eu vou passar? Meu Deus, eu não passei ainda, eu tô ficando velho. Tô novo demais para passar ainda. Nossa, vai ter muito concorrente. Meu Deus, eu não consegui estudar hoje, eu não vou passar. Fulano de tal tá estudando muito, há muito tempo, ele vai passar e eu não vou. Essa voz fica desse jeito na sua cabeça, assim, ó. A gente vai falar dela semana que vem. Fala só uma live aqui, direto de vozes interiores. E ela fica na sua cabeça. O que eu quero te mostrar? Que a gente vai calar essa porra. A gente vai calar essas vozes. Como? Tratando ela de forma pejorativa, xingando, destruindo ela. Primeiro você tem que dar um nome a essa voz que te destrói. Alguns autores gostam de chamar de Zé Curubu, outros gostam de Capetinha, outros gostam de A Franga, né? Eu acho legal o Zé Curubu, mas, enfim, você dá o nome que for, só que você tem que tratar ela de forma pejorativa. Eu já fiz alguns posts aqui falando sobre isso e algumas pessoas vieram falando para mim, não precisa xingar, não precisa, vocês não entendem. Se você não entende do que eu estou falando, se você não entende de programação neurolinguística, se você não entende de comportamento humano, não vai dar pitaco naquilo que eu estou fazendo. Porque eu entendo, eu sei o que eu estou fazendo. Ah, mas xingar é feio. Feio é ficar com essa voz te destruindo, isso é feio. Isso é feio. Então, a minha voz, eu mando ela tomar no cu. Falo, ó, Zé Curubu, vai tomar no cu. Eu falo desse jeito com ela. Porque ela tá me atrapalhando. Ela tá atrapalhando o meu rendimento. Ela tá atrapalhando o meu crescimento. Eu mando ela lá pra casa do caralho e ela se silencia. E quando essa voz se silencia, começa a surgir a outra voz. A voz da esperança. A voz que vai dar certo. Você começa a se concentrar mais. Você começa a prestar mais atenção. Nasce uma luz. Quando você silencia o que te destrói, nasce uma luz. Como a chama desse fogo aqui, ó. Nasce uma luz. Nasce um fogo. Qual a função do fogo? Queimar. Iluminar. Trazer esperança, trazer força. Quando a gente cala essas vozes, a gente começa a produzir um futuro melhor para nós. E nós temos essa capacidade de criar um futuro belíssimo. Porque o que você cria está aqui, ó. O que você vive está aqui. É uma criação. Isso aqui é só uma pitada, gente. Só uma pitada. Façam aí. Vamos para a próxima pergunta. Hoje no Boteco da Aprovação a gente vai responder também essas perguntas aqui, beleza? Tem muita pergunta aqui. A gente vai continuando dando perguntas. Você viu que cada pergunta dá para fazer uma aula aqui, legal, né? Como me motivar? Como motivar a mim mesmo naqueles dias de bad? Como me motivar diariamente? Essa é a grande pergunta que ela está falando aqui, né? Nos dias que eu tô mal. Fazendo e entendendo o porquê. Já falei lá no Boteco da Aprovação, acho que foi semana retrasada. O que de fato vai fazer com que você passe em concurso público? O que de fato vai fazer com que você passe por concurso público não é acordar motivado todos os dias. É acordar com o seu porquê. Se você não entende o seu porquê, você não consegue. E o que é o meu porquê? Responda essa pergunta que eu vou fazer aqui e você vai saber o seu porquê. O que vai fazer com que eu não pare quando todo mundo pararia? A resposta a essa pergunta, você descobre um laço do porquê. A segunda pergunta é: o que ou quem, se não tivesse hoje na minha vida, se não existisse mais, eu perderia o meu chão, eu ficaria ruim. O nome dessa pessoa
também é o seu porquê. Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? Isso te traz força para seguir. Isso te traz ânimos para fazer quando você não tem ânimos. Para estudar quando você não tem vontade. Como é que a gente ganha vontade de estudar e motivação? Começando a estudar. Ninguém sai numa chuva dessa aqui para correr com vontade de correr, os triatletas. Quem estiver correndo, tem gente que está correndo na chuva. Ele ganha motivação de correr depois que ele já está ali, tá no 2º quilômetro, 3º. Eu não gosto de correr. Às vezes eu corro uns 4 km ali no dia. Na primeira volta, eu não tô com a vontade da porra de parar, irmão. O primeiro quilômetro, eu tô com a vontade danada de parar. No 2º quilômetro eu falo, tá ficando legal esse negócio. No 3º quilômetro eu falo, porra, que bacana. No 4º quilômetro eu falo, obrigado, acabou. Eu ganho motivação da 2ª para a 3ª, do 2º para o 3º quilômetro. No estudo é da mesma forma. A gente não ganha motivação, não é para começar. A gente ganha motivação começando. A gente ganha energia fazendo. Fazendo. Simplesmente fazendo. Vocês podem perceber, ó. Eu começo aqui lento, devagar, porque eu não estou motivado para fazer aqui 7h47 da manhã. Não estou. Eu acordo 7 e pouco, hoje eu acordei um pouco mais tarde. Não estou motivado. Mas se eu fizer, eu vou ganhando motivação. Beleza? Então entenda o seu porquê e faça. Ah, essa pergunta é muito boa. Yuri, eu saí do interior para morar na capital. Não, perdão. O que você acha de sair do interior para morar na capital? Para estudar. Então, o que você acha de sair do interior e morar na capital para estudar? Então, isso aqui vai uma percepção pessoal. Se você está no interior e esse interior não te faz crescer, você não precisa ir para uma capital, você precisa sair desse lugar. É igual quando você está na casa de alguém que suga a tua energia, que te coloca para baixo, que você não tem um futuro pensando em crescimento. Um relacionamento destrutivo, abusivo. Se você está estudando de forma errada. Se você está pequena, se aquele lugar se tornou pequeno para você, você tem que mais que sair. Você tem que mais é que voar. Você tem que mais é que correr atrás de outro lugar, de uma outra forma. É isso que eu penso. Não é o local em si. É como você se relaciona com o local. Só que o local tem grande influência sobre qualquer tipo de pessoa. Por isso que eu prefiro estar entre os grandes. Eu prefiro ser o mais burro na mesa para aprender muito. Eu tô lá no Clubhouse para aprender. Eu não criei nada lá ainda. Eu vou perguntar hoje se vocês estão no Clubhouse, se vocês estão no podcast. A gente vai abrir podcast, tá? 2 ou 3 vezes aí na semana. Vai ter uns podcasts com entrevistado, etc. E no Clubhouse eu tô lá para aprender. Não sei nem se meus alunos estão lá, se tem público para lá estar lá. Né? E se tiver, nós estaremos. Vamos abrir uma sala, vamos resolver umas provas ou coisas assim. Né? Isso é bem bacana. Umas coisas que eu tô preparando aí. Mas eu prefiro pegar o pouco e fazer muito do que o muito e fazer um pouquinho de cada. E aí eu não fico bom em nada. Por isso que a minha maior força, eu venho pra cá, pro Instagram. Aí agora eu tô indo mais pro YouTube. Nós vamos ter mais vídeo lá no YouTube também. Nós vamos fazer hoje live lá no YouTube. Hoje o Boteco vai ser lá no YouTube. A Nilcivânia... É Nilcivânia, minha querida? Me corrija aí se eu errei seu nome, tá? Ela disse o seguinte: mas se no interior tiver internet e seu curso for online, acho que não precisa mudar de cidade, principalmente se financeiramente na capital for mais caro. Aí a questão é,
você está falando algo que está coerente. Se é isso, beleza. Eu estou falando da mentalidade. Não tem nenhum problema você estar no interior, você estar na capital, isso independe. Eu estou falando de você estar em um local onde você se sente, onde você não consegue crescer, onde as pessoas de lá te impedem de crescer, onde as pessoas sugam a tua energia, onde o meio tem uma grande influência sobre você ou sobre o seu rendimento, não só no estudo, mas como na vida. E aí isso independe do interior, se é capital, tá? Depende do local, né? Porque nós somos a média das pessoas que convivemos. Nilce Vânia, massa, seja bem-vinda, viu? Ó, nós somos a média das pessoas com quem convivemos, com quem damos atenção. Independente do valor, se é caro, se é barato, ir para outra cidade, etc. Se essa média te inferioriza, se te faz pequena, se você sabe que você pode dar voos mais altos, você precisa sair do seu lugar. Você precisa sair de onde você está. Esse dia não, ano passado, eu fui trabalhar na cidade onde eu morava. Eu gosto muito de lá, fico até puto quando alguém fala mal de lá. Mas a cidade onde eu morava, eu sei, uns 30 e poucos quilômetros daqui onde eu moro hoje. Eu moro no centro de Brasília, nas 5 melhores regiões de morar de Brasília, né? Quais são as 5 melhores regiões de morar de Brasília, na minha visão? Tá? Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Noroeste e Sudoeste, né? Eu moro no Sudoeste, moro muito bem, graças a Deus, moro num lugar bacana, muito bom, né? Mas eu não morei a vida inteira aqui. Então, nessa outra cidade que eu morava, eu gosto muito de lá, não estou falando mal de lá, mas o pensamento de lá ainda é um pensamento de aparência, mostrar às pessoas a sua vida pela aparência. O pensamento de lá ainda, como é uma cidade menor, todo mundo se conhece, não conhece a pessoa, mas fulano de tal e etc. E tem muita questão de inveja, tem muita questão de... Então, essas picuinhas desnecessárias, né? Então, isso controla a tua vida. Você não consegue crescer. E eu saí para crescer. Eu amo lá, eu gosto muito de lá. Tem casa lá, mas eu saí para crescer. Porque eu precisava crescer. Porque eu queria isso. E se eu não tivesse saído, eu não tinha ganhado, sei lá, nem financeiramente, mas eu não estaria tão grande quanto eu estou hoje. Se eu não tivesse saído de lá. De verdade. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Então, até financeiramente eu ganho, sei lá, 4 vezes mais do que eu ganhava quando eu morava lá. Entendeu? Por quê? Porque eu tive que crescer. Porque leão anda com leão. Gosto muito das pessoas que eu conheço lá, meus amigos. Ontem mesmo a gente estava conversando aqui, final de semana. Mas eu quero outra coisa. E eles querem outra coisa. Então, vida que segue. Não deixe de ser amigo. É isso que eu quero te dizer. Vamos para a última pergunta? Entendeu, minha querida Nilce Vânia? Essa aqui é uma pergunta pessoal. Até que ponto é possível... Qual a pergunta aí, Giovana? É possível se modificar dentro do ambiente em que está inserido e melhorar o cenário? Claro que é. Claro que é. Se impondo, crescendo, estudando. Estudando para crescer interiormente. Se impondo. Se impor, eu já começava a me impor. Para não deixar o ambiente te afetar. Tem pessoas que o ambiente afeta muito, tem pessoas que afeta menos, mas todo mundo é afetado pelo ambiente. Todo mundo. E você se acostuma muito fácil. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Eu já fui no IML aqui em Brasília e eu já fui no SLU mais de uma vez. SLU é onde faz a limpeza urbana aqui. Né? Não o lixão, onde faz o sistema de limpeza urbana. E é muito fedido lá. Quando você chega no SLU, vou dar esses 2 exemplos, tá? Quando eu chego no SLU, tu fica assim, ó. E eu fui na maior de tratamento, que é aqui na Asa Sul. E eu fiquei fascinado.
empanzinado. Eu não cheguei a vomitar. Mas passaram-se 20 minutos, aquele cheiro já se tornou normal. Aquele cheiro já, acho que tá tranquilo. Passaram-se, né? Passaram-se ali meia hora, já ficou cheiro ambiente. Já não me incomodava mais. O nosso corpo, ele se acostuma com as coisas ruins muito fácil. É igual um ambiente. Ele vai se acostumar com aquilo. Muito fácil. Muito, muito fácil. Como é que a gente se desacostuma? Vou dar outro exemplo e vou ensinar vocês a pegar a pergunta da Giovana. Como é que a gente desacostuma? Eu fui no ML, né? Tive uma aula lá no ML, eu passei uma manhã inteira lá. E você sabe, se você não sabe, eu vou te explicar. No ML tem, né, fazendo autópsia ali dos corpos que morreram por vários motivos, né, as pessoas que morreram por vários motivos. E a gente viu fazendo autópsia, a pessoa ali viva, arrancando, abrindo a pessoa, tirando o fígado, aquela coisa toda. A gente viu os corpos que não tinham identificação, né, não sabem quem são essas pessoas, e aí eles estavam lá dispostos tipo no frigorífico e tal. A gente viu outros que já estavam esquecidos, então, tipo assim, o cheiro lá também é muito forte. A galera que estava comigo ali, a minha equipe, ganhei rendimentos hoje. A galera que estava ali da minha turma, a gente estava ali sentado não, em círculo assim, né, escutando o professor lá, Malthus, cara, que professor incrível, o cara é muito bom, né, o médico legista lá. E aí ele explicando as coisas, dando aula, e o cara assim, meu amigo assim. Do nada o nosso professor percebe que ele tá assim, variando. Pra você ter ideia, lá na ML a gente bota Vick aqui assim, no nariz pra sentir um cheiro melhor, mais agradável. Aí, caiu, desmaiou, não aguentou. No primeiro instante a gente fica assim, com a ânsia, com vontade de... Passaram-se 20, 30 minutos. Se você não vomitou, se você não desmaiou, você se acostuma. O ambiente é do mesmo jeito. Você vai se acostumar. Você vai achar aquilo normal. Como é que eu mudo? Me impondo. Como é que eu mudo? Criando novas oportunidades. Esponsiedra, um literário espanhol, fala que nós precisamos usar a imaginação. Não a imaginação, a ilusão, perdão. A ilusão. Ilusão, você vê na sua cabeça, nós brasileiros temos a ilusão como algo negativo. Na verdade, a ilusão que Esponsiedra quer dizer é crie, independente, se você acha que você é capaz ou não. É um exercício que eu faço com os meus alunos de um curso que se chama Metamorfose Espartana, a formação de um espartano. E eu chamo de necrológio. É um exercício muito profundo. Um exercício muito forte. Mas que precisa da ilusão. É uma vida sem medos. É criar o teu mundo sem medos. É acreditar que você é capaz de qualquer coisa. Não colocar barreiras. E colocar isso num papel. Colocar os teus sonhos no papel. Colocar os teus sonhos ali expostos, escritos, descritos, detalhados, sem barreiras, como se tudo fosse capaz. E tudo é possível, como se você fosse capaz de tudo. Não existem barreiras. Assim você começa a quebrar esse estigma imaginário de doentio e destrutivo que faz com que você se aprisione. Esponsiedra, os espanhóis usam a ilusão como algo fundamental para a criação da vida. Nós, brasileiros, usamos a ilusão como é uma fantasia. E não é. Se a gente pega o espanhol, essa parte de ilusão, e traz para o nosso estudo essa criação de um futuro onde qualquer coisa é possível, a gente está dando uma mensagem para a nossa mente falando, eu já criei isso. Por quê? Porque nós temos a capacidade de imaginar. Se eu posso imaginar, eu posso criar. Se eu imagino, eu posso viver. A minha mente cria conexões.
para que aquilo de fato aconteça lá na frente, para que aquilo possa ter mais chances de acontecer. Isso aqui é uma das formas que a gente consegue trazer toda essa quebrar tudo isso, né? Quebrar toda essa mitigação do medo, toda essa profundidade desastrosa de viver refém do ambiente destrutivo e começar a voar. É só você olhar os grandes, as pessoas que saíram do lixão, as pessoas que estavam inseridas num ambiente de guerra, de conflitos, um ambiente destrutivo e conseguiram sair, porque em algum momento elas conseguiram uma janela de fuga. Essa janela de fuga ela começou a ilusionar, ela começou a criar, ela começou a ficar gigante. Coisas assim tem lá no Leões, tá? Lá no Leões é bem profundo assim as coisas. É desse jeito, né? Por que as pessoas nos concursos públicos, e aqui é uma coisa que eu tenho que quebrar, mas as pessoas nos concursos públicos, elas querem técnicas. Eu sei muitas técnicas, eu estou passando muitas técnicas aqui de graça. O meu conteúdo gratuito é muito bom. Mas as coisas que eu passo no Leões, eu não passo muito aqui. Por quê? Por que não, Yuri? Porque o concurseiro ele acha que ele precisa de técnicas. Ele acha que precisa de técnicas. Mas o que é mais fundamental é a sua mentalidade. E aí lá no Leões da Aprovação a pessoa fica gigante. Gigante. Com a mentalidade. Sai Leões mesmo. Leões com força, virilidade, astúcia, inteligência. Por isso que a pessoa tem que fazer a inscrição nos dois. Estrategicamente e no Leões. Tem que fazer nos dois. Porque é muito maluco. É muito bom. É muito bom. Muito profundo. De verdade. Quando você está inserido num ambiente de escassez... Fala, Léo! Tamo junto, irmão! Quando você está inserido num ambiente de escassez... Olha, Léo é da PF. Colhem com esse cara. O cara é um monstro. Olha lá, o Instagram dele é bacana. Ele posta umas paradas massa. Quando você está inserido num ambiente que te dá medo... Num ambiente de escassez, de pobreza, de quebradeira financeira... O que acontece? Você também se torna um quebrado mentalmente. Literalmente. Você acha que tudo é caro. Sabe o que os mais ricos pensam? Que um livro desse de R$30 pode gerar para ele milhões de reais. Os mais ricos pensam. Sabe o que os mais pobres pensam, os escassos? Que um livro de R$30 é caro. Entenderam a grande diferença de uma mentalidade? E eu tô falando rico de mentalidade. Eu acredito de fato que um livro desse aqui, ó, que eu ainda não comecei a ler, do Padre Pio, pode me gerar não só crescimento interior, que é o que vai gerar, mas muito mais do que os R$30. Certeza absoluta. Isso aqui pode me gerar milhões de reais. Um livro. Mas o pobre acha que o livro é caro. O pobre acha que o curso é caro. O rico lê 60 livros por ano. Desde que ele era pobre, ele começou a ler livros, porque sabia que a magia do livro é crescer com ele, conhecer. Ele sempre quer aprender. Faz cursos de variados cursos aí do ano, pelo menos 6 a 10 cursos por ano. O pobre, ele não investe nele. Ele não acredita no poder da sabedoria do conhecimento. E aí ele fica mendigando, pô. Ele fica mendigando. E aí não passa, não cresce. Por isso que quando eu digo que o estrategicamente é 197 e vai aumentar, e as pessoas ainda não compram por 197, algumas, o problema é de vocês que não estão comprando. Porque quando aumentar vocês vão comprar? Não. Muitos vão. Ou seja, não estão investindo em si. Não fazem um esforço necessário, cara. Se você dividir 19 por mês, o que é 19? É a parcela. 19 dividido por 30, 65 centavos. Se a pessoa não tem a capacidade, se ela não acredita que tem a capacidade de ganhar 65 centavos por dia, porque ela não tem a capacidade de porra nenhuma na vida.
65 centavos por dia. É porque ela está inserida num ambiente de escassez, num ambiente destrutivo, num ambiente que agarra a força dela. E aí já era. Aí já era. Se não sair, se não fizer diferente, se não investir. Certo? Para encerrar, como a gente começou com José Maria Escriba em O Caminho, vamos encerrar com José Maria Escriba em O Caminho. Tá? Gardênia. Gardênia entrou esses dias pro Estrategicamente. Melhor decisão que ela fez na vida aí. Olha só. É muito louco isso aqui. Estuda com empenho. Se tens de ser sal e luz, necessitas de ciência, de idoneidade. Ou julgas que por seres preguiçoso e comodista, há de receber ciência infusa. Está certo que ponhas esse empenho no estudo, sempre que ponhas o mesmo empenho em adquirir a vida interior. Não esqueças que antes de ensinar é preciso fazer. Coepite facere et docere, diz Jesus Cristo a Sagrada Escritura. Começou a fazer e a ensinar. Primeiro fazer, para que tu e eu aprendamos. O que vocês precisam fazer hoje? Com isso tudo que eu entreguei aqui. Fazer. Entregar. Entrar em ação. Hoje a gente tem um Boteco da Aprovação às 9 horas da noite. Boteco da Aprovação. Onde eu vou continuar respondendo essas perguntas e vocês podem me mandar mais perguntas nos direct ou nas caixinhas que eu vou abrindo aí durante o dia. Eu vou responder, vamos respondendo várias ali no Boteco da Aprovação e ao longo dos nossos boings da aprovação. Ficou até mais dinâmico, ficou até mais legal, a gente fala de variados assuntos, né? Pelo menos eu achei. Vou fazer também umas enquetes hoje sobre a produção de a gente começar podcast e se vocês estão lá no Clubhouse, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa bacana lá para todos. Beleza? O que é o Clubhouse? O aplicativo ali que só é para iOS de voz, tá? Mas e depois eu explico. Do mais, tamo junto. Esse sempre será o boing da aprovação. Beleza? Que ainda não está lá. Deixa eu copiar isso aqui, desfixar isso aqui. Que ainda não está lá no Estrategicamente, chegou a sua vez, tá? Entra aí no site, sem estresse, tá? www.estrategiamente. Estrategicamente.com.br e venha se unir, seja aprovado assim como eu fui aprovado 9 vezes. Beleza? Então, clica aí, vai abrir uma página lindona para você, você clica lá no botão, faz o seu investimento em você, não é em mim, você está investindo em você e cai para cá, tá? A gente vai ter contato num grupo secreto nosso lá no Telegram e nas mentorias ao vivo mensais. Beleza? Por hoje é isso. Foi um prazer incomensurável, inenarrável estar aqui com vocês nesta manhã. E a gente continua aí conversando durante o dia. Vamos que vamos, tamo junto até a aprovação, porque aqui é o Boing da aprovação. Valeu, um abraço, até mais.